Vamos falar de um assunto muito sério hoje. Vamos falar de neurociências e uma palavrinha que talvez você não dá muita importância, uma palavrinha chamada emoção. Eu quero falar a verdade sobre a emoção aqui, trazendo todo esse embasamento da neurociência. Seja muito bem-vinda, meu nome é Michele Dias. E se você não está inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal e vai lá no Instagram, eu sou Michele Dias, para ter mais conteúdos como esse daqui, tá? Então vamos falar sobre as emoções. A gente não entende as emoções. A gente pensa que as emoções não são importantes. O que acontece muitas das vezes, talvez seja o seu caso, eu sei porque foi o meu caso, e toda a minha busca a compreender os meus conflitos, as minhas dores, lá atrás, trabalhando mais de 10 anos no meu autoconhecimento, o meu problema era relacionamento. Mas além dos conflitos no meu relacionamento, eu tive problema de coluna, eu tive vários outros sentimentos que eu não conseguia explicar. Talvez lá eu tive depressão, tive ansiedade, fui julgada em várias questões, tudo por causa dessa palavrinha que a gente não dá importância. O que a gente faz? Que a sociedade te fala, e eu entendo você. A sociedade nos diz o quê? Engole o choro, a gente não pode sentir, a gente não pode demonstrar fraqueza, a gente não pode sentir raiva de mamãe e papai, a gente não pode sentir tristeza, se está tudo no nosso externo maravilhoso, você tem uma casa maravilhosa, você tem filhos maravilhosos, você tem um casamento maravilhoso, você não pode sentir, as pessoas te julgam, e você engole o choro, e você e pensa que, opa, eu não posso mostrar a minha vulnerabilidade, o que eu mais vejo, Michele, eu não posso mostrar. Mas é a pior coisa que tem para o corpo. E eu vou falar isso com embasamento da neurociência, trazendo aqui parte, todos os meus estudos, também com o Joe Dispenza, trazendo, eu tive burnout também, né? Trazendo um livro aqui que me trouxe muito esclarecimento, o estresse, romper o estresse, o burnout. O que é o burnout? A gente hoje está vivendo uma síndrome de burnout, mas a gente está vivendo a síndrome do burnout, a gente já viveu a síndrome da depressão, a síndrome da ansiedade, a síndrome do... Gente, são nomes iguais para tudo que a gente vem omitindo dentro da gente, tá? Eu tô aqui trazendo eu percebo assim, eu vou trazer para vocês, é uma indignação mesmo, porque estão fazendo as mulheres de tola, de boba, dizendo tudo isso que a gente não pode sentir. Aí mulheres ficam paralisadas, estagnadas, ficam com várias dores. Eu tô dizendo aqui, eu sei que você é adulta, eu falo para mulheres adultas, porque eu não falo para mulheres que são infantilizadas, para você entender. Eu não estou falando para você não tomar o remédio, mas você tem que entender que o remédio é uma parte e que você tem que buscar a solução, perfeito? Então, para você compreender que eu também estava passando por várias questões lá atrás, e eu fui entendendo ali, através de todos esses livros, esse livro que me trouxe muita clareza. Aí eu sou fascinada em estudar a neurociência, tenho várias formações também nessa área da hipnose, que é o estudo da mente, que trazendo esses conceitos da terapia sistêmica. Então eu vou trazer para você embasamento, mas também todo o meu processo que eu passei do autoconhecimento, entendendo que eu estou falando, não só de mim, eu estou falando de como você funciona. Você tem que entender assim, ó, que o medo, a tristeza, a raiva são sentimentos e emoções, né? E o nosso corpo, ele libera hormônios, neurotransmissores que inundam o seu corpo, assim como inundaram o meu corpo de várias formas. E aí a gente pensa assim, a ansiedade é um disparo no coração. Não, é o seu corpo dando um sinal de algo que ele está percebendo, porque você está liberando um sentimento na sua corrente sanguínea. Tá entendendo? Você está liberando química emocional. O Joe Dispenza fala que nós, se a gente vive liberando essa química para o corpo, o nosso corpo ele fica viciado nela. Pensa que
A gente pensa assim que pessoas viciadas em drogas e álcool são viciadas. O nosso corpo também, nós somos viciados em emoções negativas. O seu corpo está viciado no medo, o seu corpo está viciado na tristeza, o seu corpo está viciado na raiva, o seu corpo está viciado nessas emoções negativas. E você tem que romper esse ciclo. Mas você faz o quê? Quando você busca as terapias convencionais, que não, desculpa falar, né, mas não funciona neste caso, ela não rompe o ciclo emocional que precisa, porque conversar não libera a emoção, porque você está viciada nessa emoção, e muitas vezes piora se você não tomar consciência disso. Você traz um ciclo vicioso para a ansiedade. Eu tinha um professor que ele perguntava para os pacientes dele, né? Como você faz para sentir a ansiedade? Opa, como assim eu faço? Sim, como você faz para sentir a ansiedade? Para você entender que tem um passo a passo. Você faz algo, eu faço diferente, o outro faz diferente. Porque a gente libera hormônios e cada um vai liberando os seus hormônios a partir dessas emoções negativas. O seu corpo está viciado nessas emoções. E o que você faz? Falo para você anestesiar com remédio, falo para você anestesiar. Não pode expressar os sentimentos. Deus o livre pensar que eu sinto raiva de mamãe e papai. Deus o livre eu pular no pescoço do meu chefe. Eu não posso fazer isso. Só que o seu corpo, você está liberando uma sensação de raiva que faz com que fuga, luta, isso são reações normais de sobrevivência do nosso corpo. Você tem que entender como você é. Se você não entender como você é, você vai se deixar dominar pelas suas emoções. E por isso, para ajudar mulheres, que eu criei as sessões, são 2 sessões Emocentizar, porque mulheres não estão sentindo, a gente está perdendo esse... Como é que eu posso dizer? Esse dom, porque isso é um dom nosso. E a gente se cura quando a gente olha para as emoções. Só que o que te falam muitas vezes é não olhar para as emoções. Você não pode. Toma um remedinho que vai passar. Que nem tem mulheres que falam, né? Às vezes lá dos mentores que eu vou. Nossa, eu tô conseguindo agora, até tô encontrando o remédio certo para minha ansiedade. Daí ele fala assim, ó, os mentores que eu tenho, eles dão porrada mesmo, sabe? E daí, é mesmo? Vamos fazer de conta. Daí ele fala assim, que é uma analogia. Imagina que no seu telhado tem uma goteira. Aí você fala assim, eu tô encontrando o balde certo para a minha ansiedade. Nossa, você até coloca o balde ali para aquela goteira. Nossa, a goteira resolveu, agora não tem mais a goteira no meu telhado. Mas ele falou assim, e se eu tirar o balde? E se você tirar o remédio? Não, aí o que acontece? A ansiedade volta. Você não está entendendo que você tem que olhar para as emoções, para a causa. O seu corpo, ele só está te mostrando o que ele está sentindo, e você tem que entender que você é um ser emocional, que você está liberando sentimentos e emoções negativas do seu corpo. Aí mulheres vêm assim, achando que, Michele, do nada eu senti a ansiedade. É verdade, do nada eu senti a depressão, do nada eu estou com fibromialgia, do nada. Gente, não é do nada. É que nem a analogia que eu falei aqui para vocês. Vocês colocam um balde, a gente coloca um balde. Aí quando esse balde enche, você está deixando pingar ali por muito tempo. Você viciou o seu corpo na tristeza e no medo. E não é do nada, porque chega um momento que ele não aguenta, ele tem que extravasar. E ele extravasa através das doenças. Infelizmente, porque você não está olhando para as emoções. Você, assim como eu, o nosso corpo, ele carrega memórias celulares. Você não precisa acreditar em nada que eu estou falando. Então, vai estudar neurociência, vai estudar com Joe Dispenza. É um ótimo. Eu comecei estudando ele e fui entendendo para desprogramar. A gente precisa limpar as emoções. A gente tem que se permitir a sentir as emoções.
porque isso faz parte da biologia da mulher. A mulher, ela é mais campo emocional do que racional, diferente dos homens. Os homens, eles têm esse aspecto mais racional do que emocional. Mas isso faz parte da biologia masculina. E nós, mulheres, estamos perdendo isso, de parar de sentir, porque o remédio também faz isso. Ele te inibe das suas emoções. Só que se você não compreender as emoções e liberar elas, sentir, liberar e transformar. É isso que a sessão Emocentizar faz. Ela faz com que você compreenda mais sobre você, que você tem que liberar as suas emoções, e para liberar as emoções você precisa olhar para elas, sentir elas e transformar elas. Nós somos seres que liberamos hormônios. Você está viciada na emoção do medo, você está viciada na tristeza, e o seu corpo ele não vai liberar assim. Por quê? Porque você está viciada. Mas você tem que fazer o quê? Um detox, essa limpeza. E a sessão Emocentizar é para isso, para você olhar para as emoções. Parar de engolir o seu choro, parar de achar que é errado, sentir raiva, sentir tristeza das pessoas. Se você não permitir extravasar, o corpo vai guardar e transformar isso em doença. É isso que está acontecendo. É isso que ninguém te fala. Que eu fui entendendo ali ao longo de mais de 10 anos estudando. Leia o livro desse que eu te falei ali do burnout, que é Com Ciclo de Estresse. Livros A Jornada da Heroína, de Maura Murdock. Eu trago muito esses para expandir a sua consciência. Outro livro que eu adoro é da Clarissa, de Mulheres que Correm com os Lobos. Elas falam que mulheres estão aprisionadas no meio de tantas funções. Mulheres estão ali, muitas vezes, cegas no véu da ilusão, seguindo um roteiro que a sociedade fala, que o pai fala, que a religião fala, que é o certo e errado, e você está deixando de ser você, engolindo as suas emoções. A Clarissa, ela fala, a Jornada da Heroína também fala sobre isso, que nós estamos escondendo a nossa própria essência, porque nós estamos nos perdendo dela, nos perdendo, achando que é errado não sentir a emoção. Errado é você não compreender que você é um ser emocional. Errado é você não compreender que se você libera medo por muito tempo na sua corrente sanguínea, ela vira doença, ela vira vício emocional. E você não sabe disso. Digamos ali que a sociedade, essa nossa sociedade, a nossa indústria farmacêutica, ela não quer que você saiba disso. E falar do problema não resolve as emoções, porque não é no nível racional que você consegue resolver as emoções, é no nível emocional, é no nível do subconsciente. Quando você traz conhecimento, olhando verdadeiramente para o corpo, para as emoções. Porque o caminho é para o corpo entrar num estado de ser diferente. Porque dentro de você, você quer alegria, felicidade, bem-estar, paz. Só que se eu te disser que tudo isso já está dentro de você, se eu te disser que a felicidade não é nada no seu externo, se eu te disser que a paz não é nada no seu externo, mas é isso que te vendem na sociedade, eu sei disso, porque eu já venho trilhando assim mais de 10 anos. Eu sei o que as terapias tradicionais fazem, eu sei o que a sociedade finge nos curar, né? O nosso estado de ser natural. Então, leiam esses livros, que ela já diz. O nosso estado de ser natural é se sentir feliz, alegre, bem-estar. Só que você viciou o seu corpo a não sentir isso. Você viciou ele a sentir a tristeza. E como é que você quer sentir alegria, se ele nem sabe mais o que é isso? Se você quer sentir amor, mas você viciou o seu corpo no medo, como é que você acha que você vai conseguir amor?
Você tem que liberar esse sentimento, você tem que vivenciar essas emoções, liberar do seu corpo, desprogramar, reprogramar essas emoções. Por isso que a sessão Emocientizar é para isso, para que mulheres voltem ao seu, digamos, programa natural, que já é dentro de nós também a felicidade, a alegria, o bem-estar, a paz interior. Já é. Só que a gente se perdeu viciando o corpo, porque ninguém nos ensina isso, que é o estado de ser nosso, e que se a gente só tem que desprogramar essas emoções. Só que fingir que elas não existem não vai resolver. Tomar remédio, e a gente precisa, só para vocês entenderem, tomar o remédio, porque a gente, quando a adrenalina já está no corpo, você precisa parar a reprodução daquele hormônio, você precisa. Só que você também precisa entender que o remédio ele não vai te salvar se você não compreender que você é um ser emocional, e depois você vai ter que entender e estar no controle das suas emoções, porque você está liberando das suas correntes sanguíneas hormônios, cortisol, adrenalina. Isso faz parte da neuro. Não estou falando nada de diferente que você, que eu, que todas as mulheres têm, tá? Aí você tem que se conhecer, entender que você está viciando o seu corpo, as suas moléculas estão viciadas em adrenalina e você não sabe o porquê, que você não consegue sair da depressão, sair da ansiedade, sair do burnout. Você tem que olhar para as suas emoções. E esse é o pagar o preço. Só que se você continuar sem fazer nada, a tendência é você cada vez mais, porque o seu corpo já está viciado. Pensa que é uma pessoa viciada. Não é que ela não consegue parar ali, né? Mas ela já viciou o corpo naquela sensação. É a mesma coisa com o medo, com a tristeza, que você já viciou o seu corpo com essa sensação. E você tem que fazer esse detox, digamos ali, emocientizar, sentir, liberar, transformar. Se você quer sentir a paz, a alegria, a tranquilidade, também já é o seu estado natural do ser. Eu não estou falando nada fora de você. Você não vai se sentir feliz se você tiver um carro. Você não vai se sentir feliz se você tiver uma casa. Se você não vai se sentir feliz se você estiver deitada numa cama maravilhosa. Não vai. Perceba que, nossa, Michelle, eu não vou. Perceba, vai lá. Se você tem ansiedade, o que é a síndrome do pânico também? Às vezes no seu estado, fora de você, eu já senti isso. Fora da gente, tá tudo perfeito, mas dentro da gente parece que tem um caos. É isso que acontece, porque não é nada fora de você. Você não vai se sentir bem se você não entender as suas emoções. Você é um ser emocional. Nós, mulheres, digamos assim, vamos trazer numa escala de 100, nós somos 80% emocional. Os homens são 20% emocional. Nós somos 20% racional. Então, vamos nos permitir a ser e aceitar o nosso estado emocional, que nós somos esse ser, e compreender que só cabe a você agora regular as suas emoções. Você tem que estar no controle das suas emoções. Porque quem está no controle não é você, é ela que está dominando dia após dia. Mas o seu corpo está te dizendo a dor dele, ele está te mostrando isso. E a sessão Emocientizar que eu criei para mulheres, justamente porque eu fui percebendo que mulheres não estão se permitindo a sentir. Então eu quero te convidar a fazer essas 2 sessões. Tem um preço tão promocional, justamente para você compreender e dar o primeiro passo ali. É 1 hora de profunda vivência, porque você tem que entender que conversar não resolve a emoção. Você tem que resolver a emoção. Conversar é no nível racional. No racional, você não rompe com o ciclo emocional. Na emoção, tem que ser no subconsciente. Você já transformou isso no corpo. Você tem que falar a linguagem do corpo. Mas você sabe? Pois é
É com base no mais de 10 anos que eu criei essa sessão Emocentizar para isso. Para te auxiliar a romper o ciclo, te dar o poder novamente de você aprender a controlar as suas emoções, de você, mulher, a entender que você é um ser emocional. Só que você tem que aprender a controlar essas emoções que estão aqui dentro de você. Isso ninguém te ensina. Mas eu tô aqui para te mostrar, porque eu já trilhei esse caminho através, que eu te falei, de todos esses livros, A Jornada da Heroína e tantos outros também que foi ensinando, mas principalmente esse que fala justamente que você precisa quebrar os ciclos das emoções. O Burnout, esse livro aqui maravilhoso, que a gente precisa romper com o ciclo do estresse, porque você já tá deixando o seu corpo tão estressado, com todas essas emoções, viciado nessas emoções, que ele só quer que você rompa com o ciclo, mas trazendo consciência e entendendo a linguagem do corpo, que é as emoções. Entendendo a linguagem dos hormônios, que é as emoções. E você não constrói algo novo com ciclos velhos, porque você está dando todos os dias, alimentando o seu corpo com os mesmos sentimentos e emoções negativas. Rompa com o ciclo agora mesmo. Vai lá no meu Instagram e já compra a sessão Emocentizar ali para fazer esse agendamento, acessar e agendar essas 2 sessões para você já viver essa experiência e tomar de volta o controle da sua vida. Tá? Emocentizar, tá? É sessão Emocentizar, que é para sua transformação emocional, que é você aprender a sentir, é sentir, liberar e transformar. Esse é todo o embasamento dessas 2 sessões maravilhosas, porque você tem que entender, sentir, não é falar, é sentir. Nós somos seres emocionais, não é falar, não é compreender racionalmente. Você tem que entender emocionalmente e liberar as emoções. Vai lá no meu Instagram, eu sou Michele Dias, e já adquire ali a sessão Emocentizar.